Fala galera, professor Rafael Marques de Biologia. A gente está hoje aqui para trazer uma aula maravilhosa para você, uma iniciativa entre a Tribuna do Norte, Over Colégio de Curso e SAIS, onde a gente vai conversar um pouco hoje sobre os efeitos dos anti-inflamatórios e aspectos de coagulação sanguínea, hein? Se liga lá, chega junto! Olha só, moçada, sempre que a gente vai falar sobre coagulação sanguínea, a primeira coisa que a gente pensa é numa lesão tecidual. Por algum motivo, o indivíduo sofreu algum tipo de lesão, seja lá provocada por um objeto perfuro-cortante, seja provocado, sei lá, por algum impacto. Essa lesão do tecido, ela acaba provocando, no final das contas, a morte das células dos tecidos onde a lesão foi aplicada. Então, nesse caso, quando as células morrem, a gente vai acabar chamando isso aqui de citólise. E aí, olha só que maravilhoso. Na hora que as células sofrem a lesão, a membrana plasmática acaba sofrendo uma ruptura. E os principais componentes da membrana, aqueles lá que você já conhece, os fosfolipídios, eles acabam extravasando, liberando, jogando tudo para o ar e ficam expostos no tecido onde deveriam estar, na verdade, presos a uma membrana plasmática. Então, o que vai acontecer é que essa citólise acaba liberando para a gente aquilo que nós chamaremos de fosfolipídios. E aí, moçada, os fosfolipídios liberados a partir dessa lesão acabam sofrendo a ação de uma enzima conhecida como fosfolipase. Ai, Rafa, o que essa enzima faz? Fala pra mim. Vou falar agora. Fosfolipase, ela rompe as ligações de tipo éster que existem entre o glicerol e os ácidos graxos. Nesse sentido, os ácidos graxos serão liberados da molécula e existe um que é super famoso, inclusive lá chamado de ômega 6, um camarada conhecido como ácido araquidônico. Vem comigo. O ácido araquidônico, moçada, é um ácido graxo que é liberado a partir da reação entre fosfolipídios e a fosfolipase. E à medida que o ácido araquidônico é liberado a partir dessa reação química, você tem agora uma outra enzima que vai fazer parte de todo esse imbróglio, é chamada de ciclooxigenase. Se liga nessa enzima que ela vai ser importante para a gente no futuro. Ciclooxigenases são enzimas que convertem o ácido araquidônico em uma substância que ninguém quer produzir. É conhecida como prostaglandinas. Gente, ninguém quer produzir a prostaglandina porque ela é uma substância que induz no nosso organismo a sensação de dor e, por vezes, pode também estar relacionada com a febre. Agora eu vou te dizer uma coisa. A febre geralmente se manifesta quando o nosso organismo está sendo parasitado por vírus ou bactérias. Uma simples lesão, de repente, não vai ser lá suficiente para provocar lá os sintomas da febre, né? Agora, o local está se tornando dolorido, né? Dolorido lá em decorrência da produção das prostaglandinas, que segue toda essa cadeia que se inicia lá com a lesão tecidual. À medida que a prostaglandina é produzida, ela vai acabar sofrendo a ação de uma outra enzima agora, conhecida como tromboxano-sintase. Tromboxano-sintase converte, portanto, as prostaglandinas em um outro composto conhecido como tromboxanos. Aí, fofinhos, olha só, toda vez que a gente usar essa palavra trombo, a gente vai estar se referindo de alguma forma a coágulos, né? Então, os tromboxanos talvez seja uma das moléculas mais importantes para que ocorra a coagulação do sangue, se tiver ocorrido alguma lesão vascular também. Então, como é que os tromboxanos participam da questão da coagulação sanguínea? Basicamente, o tromboxano ele serve como um agregador de plaquetas que estavam passando na circulação naquele momento. Então, os tromboxanos, ele gera, no final das contas, o que nós vamos chamar
de agregação plaquetária. As plaquetas, gente, começam lá a se amontoar no local da lesão. Isso acaba formando o que nós chamaremos de tampão plaquetário. Rafa, me fala, esse tampão aí já é o coágulo finalmente? Ainda não, Biminhos. O tampão plaquetário ainda não é suficiente para conter toda lá a hemorragia, né, e a perda de sangue no vaso. Então, o que vai começar a acontecer é que essas plaquetas agregadas, elas produzem lá uma substância que vai iniciar uma série de reações. Essa substância é conhecida como tromboplastina. E aí sim, né, gente? Quando essa tal dessa tromboplastina começa a ser produzida, você vai iniciar um que a gente vai chamar de cascata de coagulação sanguínea. São muitas reações, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas eu sei que no final das contas eu vou ter a formação de um composto conhecido como fibrina. E aí, gente, agora sim, né? Essa fibrina interagindo com aquele tampão plaquetário, finalmente, oh meu Deus, acaba lá formando o que a gente conhece como coágulo. Então esse processo todo aqui tem que ser muito bem controlado, obviamente, né? A coagulação do sangue ela não pode ocorrer a qualquer momento. Então por isso que são tantas etapas e é um fenômeno tão intrincado, né? Agora, o tema da nossa aula é a relação que existe entre os anti-inflamatórios e a coagulação sanguínea. Aí olha só que interessante, pessoal. Toda vez que a gente está passando por algum tipo de lesão, seja uma pancada, seja um vírus, seja uma bactéria que está provocando a morte das suas células, no final das contas, isso vai te gerar dor. E dor é uma coisa que a gente quer evitar sentir, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente é submetido lá aos efeitos da prostaglandina, a gente gosta de utilizar medicamentos para suprimir essa dor. E esses medicamentos são aqueles conhecidos como anti-inflamatórios. O anti-inflamatório mais famoso do mundo é conhecido como ácido acetil salicílico. Moleque. Esse camarada aqui, ó, você já conhece ele muito bem. É o tal do AAS. O que o AAS faz no nosso corpinho, Rafa? Como é que ele reduz a minha dor de cabeça? Como é que ele reduz a minha dor no local? Ou então reduz a minha febre? É muito simples, moçada. O AAS vem aqui, ó, na ciclooxigenase e fala assim, ô ciclooxigenase, peraí só um pouquinho, que o corpinho está sentindo dor? Dá um tempo lá, ele inibe a ação da ciclooxigenase. Resultado disso, a gente para de produzir prostaglandinas. Maravilhoso, né? Resultando lá em a redução da sensação de dor no local. Agora, sempre tem um porém, né? Todo medicamento acaba apresentando sempre lá um efeito colateral. Qual é o efeito colateral do uso dos anti-inflamatórios como o AS, por exemplo? O efeito colateral, moçada, é que se você não produz prostaglandina, ok, você não sente dor, mas você acaba também não produzindo os tromboxanos, não tem essa agregação plaquetária e você reduz muito a capacidade de coagulação sanguínea. Então, é por isso que os medicamentos devem ser utilizados com muita cautela e muita parcimônia. Evitar, inclusive, a automedicação. Porque, olha os riscos da automedicação. A dengue é uma doença extremamente perigosa, é uma doença extremamente dolorosa e um dos grandes efeitos desse vírus no nosso organismo é a redução da contagem de plaquetas. Então, quando eu estou submetido à dengue, o número de plaquetas é muito pequeno e eu já tenho uma predisposição muito grande a não coagular o sangue efetivamente. É aí que ocorre a tal das dengue hemorrágicas, as hemorragias. Se eu associo um anti-inflamatório como esse, que já reduz sua habilidade de coagular o sangue, com o vírus da dengue, sua chance de ter hemorragias é muito mais alta. Então é por isso que no final de algumas propagandas de algum medicamento, o Ministério da Saúde adverte, né? Ele fala assim, esse medicamento é contraindicado com suspeita de dengue. Oh meu Deus do céu, esse medicamento é contraindicado com a suspeita de dengue. Por quê, meu pai? Porque aumenta muito a tua chance lá de gerar hemorragias. Valeu, moçada? Essa foi a nossa dica de hoje. Se liga nesse tema de saúde, se liga no hashtag TN no Enem. É nóis e até a próxima. Falou!